Imagine um ser que protege os mortos, mas ao mesmo tempo inspira medo. Uma figura que é ao mesmo tempo um guardião divino e um enigma sombrio. Quem é Anubis, o deus dos mortos do Egito? Neste vídeo, vamos explorar uma história onde divindade e mistério se entrelaçam, revelando por que Anubis é visto ora como um deus benevolente, ora como um monstro assustador. Prepare-se para descobrir o que realmente está por trás da imagem desse deus canino que vigia a passagem entre a vida e a morte. Anubis é uma das figuras mais fascinantes e complexas da mitologia egípcia, conhecido como o deus dos mortos e guardião das necrópolis. Mas o que torna esse deus tão intrigante é a dualidade que ele representa. Ao mesmo tempo em que protege as almas e guia os mortos na passagem para o além, sua aparência, com cabeça de chacal ou cão selvagem, provoca temor e mistério. Essa ambiguidade levanta uma questão fundamental. Seria Anubis um protetor benevolente ou um monstro temível? Ao longo da história do Egito Antigo, ele desempenhou um papel crucial nos rituais funerários, supervisionando a mumificação e o julgamento das almas. Elementos que revelam muito sobre como os egípcios viam a morte e a vida após a morte. Neste vídeo, vamos mergulhar na origem, simbolismo e evolução desse deus, explorando não apenas sua importância religiosa, mas também o impacto cultural e as interpretações que moldaram sua imagem ao longo dos séculos. Compreender Anubis é entender uma parte essencial da visão de mundo egípcia e o modo como a humanidade sempre buscou respostas para o mistério da morte. Mas o que realmente esconde a figura de Anubis por trás daquela cabeça de chacal? Seria ele apenas um protetor dos mortos? Ou estaria envolvido em segredos sombrios que desafiam nossa compreensão? Alguns estudiosos apontam para um paradoxo inquietante. Apesar de sua função sagrada, Anubis também pode ser visto como um símbolo de poder aterrador, ligado a rituais que beiram o oculto e a fronteira entre a vida e a morte. Existe até mesmo uma teoria intrigante que sugere que sua imagem teria sido usada para impor medo e controle social, criando uma aura quase monstruosa em torno da morte. Será que Anubis é realmente um deus benevolente ou um monstro disfarçado nas sombras da mitologia egípcia? Prepare-se, porque essa é uma história cheia de mistérios que desafiam as certezas e convidam você a questionar tudo o que sabe sobre o além. Para entender essa dualidade de Anubis, é preciso voltar às origens do deus e seu papel dentro da complexa cosmologia egípcia. Diferente de outras divindades que simbolizam a vida ou o poder, Anubis está intimamente ligado à transição entre o mundo dos vivos e o reino dos mortos. Sua imagem canina, que pode parecer assustadora à primeira vista, tem raízes em animais que no Egito Antigo eram associados à proteção dos cemitérios contra saqueadores e animais selvagens. Mas Anubis não era apenas um guardião físico. Ele era o responsável por supervisionar o processo sagrado da mumificação, garantindo que o corpo estivesse preservado para que a alma pudesse seguir sua jornada. Além disso, ele participava do julgamento dos mortos, onde o coração do falecido era pesado contra a pluma da verdade. Um momento decisivo que definiria o destino eterno da alma. Essa função coloca Anubis no centro de um dilema fascinante. Ele é um deus que facilita a passagem para a vida após a morte, mas também um juiz severo que pode condenar. Será que essa ambiguidade é o que alimenta a visão dele como um protetor divino ou um monstro sombrio? A resposta começa a se revelar quando olhamos para as histórias, símbolos e rituais que cercam sua figura. Anubis não era apenas um personagem isolado na mitologia egípcia. Sua figura está entrelaçada com outras divindades e mitos que revelam ainda mais sua complexidade. Por exemplo, ele é frequentemente associado a Osíris, o deus da ressurreição e do além, com quem divide o domínio sobre o mundo dos mortos. Enquanto Osíris representa a vida eterna e a fertilidade, Anubis atua como o cuidador das almas naquele momento delicado entre a morte e o renascimento. Mas essa relação não veio sem transformações ao longo do tempo. Inicialmente, Anubis era o principal deus dos mortos, antes de Osíris assumir esse papel, o que demonstra uma evolução significativa no panteão egípcio e no significado atribuído a cada divindade. Além disso, os rituais relacionados a Anubis carregavam um simbolismo profundo. A mumificação, supervisionada por ele, não era apenas um processo físico, mas uma verdadeira alquimia espiritual. A preservação do corpo garantia que o Ka, ou espírito vital, pudesse reconhecer seu recipiente e continuar existindo no outro mundo. Curiosamente, a forma animal de Anubis, o chacal ou cão selvagem, também tem um lado mais misterioso.
Esses animais eram vistos como guardiões dos cemitérios, capazes de afastar espíritos malignos, mas também como criaturas que vagavam pelas fronteiras entre o conhecido e o desconhecido. Essa ambiguidade reforça a ideia de que Anubis caminha na linha tênue entre proteção e ameaça. E se essa dualidade fosse uma maneira antiga de lidar com o medo da morte? Enquanto Anubis conforta ao garantir uma passagem segura, sua imagem sombria pode ter sido usada para incutir respeito e até temor diante do desconhecido. Alguns estudiosos sugerem que a figura do Deus Cão surgia também como um símbolo de controle social, lembrando as pessoas da importância dos rituais funerários e das consequências espirituais de seus atos em vida. Assim, Anubis não é apenas um guardião distante, mas uma presença ativa no cotidiano religioso e moral dos egípcios. Por fim, vale destacar que, mesmo nos dias atuais, Anubis continua a fascinar e inspirar. Sua imagem aparece em filmes, jogos e até na arte contemporânea, sempre carregada dessa aura ambígua que mistura proteção e mistério. Afinal, será que ele é mesmo um monstro a ser temido ou um Deus benevolente que nos ajuda a enfrentar o que todos inevitavelmente encontraremos? Essa pergunta permanece aberta, convidando cada um a refletir sobre o que significa morrer e o que pode haver além dessa fronteira. Até aqui, vimos como Anubis transita entre o divino e o assustador, sendo ao mesmo tempo protetor das almas e juiz implacável no tribunal do além. Mas será que essa ambiguidade esconde algo ainda mais profundo? Por que os antigos egípcios criaram uma figura que, apesar de divina, carrega traços que hoje associaríamos ao desconhecido ou até ao temor? Enquanto nos preparamos para revelar o que realmente motiva essa dualidade, vale perguntar: como Anubis influenciou não só os rituais funerários, mas também a visão que temos sobre a morte e a justiça espiritual? E mais, será que ele é simplesmente um deus dos mortos, ou uma metáfora para algo maior, uma representação da própria transição inevitável que todos enfrentamos? Nos próximos momentos, desvendaremos as camadas desse mistério, explorando relatos pouco conhecidos e interpretações que podem mudar completamente nossa percepção sobre Anubis. Prepare-se, porque a história que você acha que conhece está prestes a ganhar uma nova dimensão. Chegamos ao cerne da questão. Anubis, essa figura que oscila entre o sagrado e o temível, não é simplesmente um deus a ser temido ou adorado, mas um símbolo da complexidade humana diante da morte. Sua imagem de chacal, um animal que vagueia nas fronteiras entre o mundo dos vivos e dos mortos, reflete exatamente essa dualidade. Ele é o guardião que protege, mas também o juiz que impõe justiça. E mais do que isso, Anubis nos mostra que a morte, longe de ser um fim aterrorizante, é uma passagem que exige respeito, cuidado e equilíbrio. A ambiguidade que cerca sua figura nos convida a pensar: talvez ele não seja um monstro, mas uma personificação do próprio mistério da existência, onde o medo e a esperança coexistem. Ao supervisionar a mumificação e pesar o coração dos mortos, Anubis revela que a vida não termina com a morte física, mas continua de uma forma que depende das escolhas e da verdade interior de cada um. Assim, ele permanece uma presença fascinante e necessária, um Deus que desafia nossas certezas e nos lembra que o desconhecido pode ser tanto um lugar de proteção quanto de julgamento. No fim, a verdadeira história de Anubis é um convite para encarar o que tememos e reconhecer que, entre o divino e o monstruoso, existe um espaço para a transformação e a esperança. E assim, encerramos nossa jornada pela incrível história de Anubis, o Deus que transita entre a vida e o além, desafiando nossas ideias sobre proteção, julgamento e mistério. Espero que esse mergulho no Egito Antigo tenha despertado sua curiosidade e feito você refletir sobre como símbolos antigos ainda nos tocam hoje. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e se inscrever no canal para não perder as próximas histórias fascinantes que preparamos para você. E para continuar explorando mitologias e mistérios, confira os vídeos que estão aparecendo aqui na tela. Tenho certeza que você vai se surpreender. Muito obrigado por estar conosco até agora e até o próximo encontro.